E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Celso Borgesan Júnior, médico especializado em fisiologia hormonal humana. O meu objetivo de estar aqui com você é tentar passar um pouco desse conhecimento e desmistificar a ideia hormônio. Durante muito tempo, o hormônio foi o vilão aí entre muitas especialidades médicas e hoje a gente já sabe que não é bem assim. Então vamos aproveitar esse espaço, é um espaço aberto, que todas as pessoas podem participar, podem adquirir informações de qualidade e vou tentar passar para você um pouquinho desse conhecimento. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar entrando em contato com a gente através dos comentários e a gente vai fazendo esse esclarecimento e respondendo qualquer dúvida. Vamos tentar organizar um pouco essas ideias. O que é a modulação hormonal? A modulação hormonal é o ajuste, o equilíbrio entre vários hormônios. Muita gente acaba confundindo uma reposição isolada, por exemplo, para um ganho de massa muscular num atleta, com um tratamento de modulação hormonal. Não é isso. Quando a gente fala de modulação hormonal, a gente entende um estudo generalizado que vai identificar quais hormônios o indivíduo, propriamente dito, está com deficiência. E esse tratamento ele é totalmente individualizado, porque ele é respeitado justamente a unidade do ser. Então, cada pessoa tem a sua carga hormonal, cada pessoa tem a sua rotina diária, tem o seu grau de estresse, sua qualidade de sono e a repercussão disso ela é fisiológica. Então, modular o hormônio não é simplesmente fazer uso de qualquer hormônio indiscriminado, é identificar quais são as necessidades do indivíduo e, em cima dessas necessidades, corrigir. Vamos entender um pouquinho, o porquê que o hormônio era tão maldito. Bom, vamos falar um pouquinho de prós e contras da reposição hormonal. Bom, inicialmente falando de contra, você tem que conversar com o seu médico, identificar qual é o problema que eventualmente você tem e qual é a opinião dele com relação ao assunto. Os meus pacientes eu trato diretamente. Então eu identifico se ele tem algum problema que contraindique o uso de determinado hormônio. Isso é muito individual, então converse com o seu médico se você tem a indicação ou não do uso do hormônio. Com relação aos prós, bom, aí a qualidade que a gente vai adquirir é muito ampla. Então, para a gente entender um pouquinho, a gente tem hormônio presente na qualidade do sono, como a melatonina, por exemplo. A gente tem uma relação entre hormônios que vinculam diretamente a sensação de saciedade e compulsão alimentar, como, por exemplo, leptina, grelina, insulina. Então, essa regulação vai trazer benefícios se a gente entender uma questão de emagrecimento. A gente tem a questão da testosterona. Para homens, um exemplo, ganho na libido, na capacidade sexual, capacidade muscular, capacidade cardíaca. Nas mulheres também vínculo direto na qualidade de desejo sexual. Então, o pró do hormônio, os benefícios que ele vai gerar, eles são enormes, são gigantes. Então isso vai depender muito de qual é a deficiência. Então não adianta a gente tentar focar num problema de disfunção erétil se a gente tem um paciente que não tem disfunção erétil. Então exatamente o hormônio ele vai atuar na janela de deficiência. Qual é o meu problema? Então a gente vai tentar identificar se tem algum hormônio que está deficiente para que aquele problema esteja aparecendo. Baseando-se nisso, já se tem uma janela de tratamento. Eu tenho uma osteoporose, eu tenho uma boa alimentação com cálcio, mas infelizmente eu tenho um baixo nível de vitamina D, por exemplo, que é um hormônio. Então ele entra aí de uma maneira muito importante na reposição, na prevenção e já no tratamento de osteopenia, osteoporose e até fraturas provocadas de maneira espontânea. Então, para a gente tentar resumir, o contra vai justamente em questão direta com o seu profissional, o seu médico. O que ele te aconselha, qual é o problema que você tem, que pode ou não ter algum tipo de contraindicação. E o ganho é justamente em cima do que a gente pode tratar com os hormônios, que é uma gama muito grande de tratamento. Bom, como deve ser feita essa modulação hormonal? Bom, inicialmente você tem que procurar um profissional habilitado, um médico, seja ele especializado em fisiologia hormonal ou alguma especialidade que dê esse conhecimento a ele. Cabe lembrar que a medicina é muito ampla, então você pode ter um tratamento hormonal vindo de um cardiologista, de um neurologista. Os hormônios eles são
amplamente usados em todas as especialidades médicas. Basta saber usar e identificar qual é a deficiência que aquele paciente tem. Então a gente faz uma análise clínica para saber o que o paciente tem de deficiência, quais são as queixas, o que aflige esse paciente, e aí a gente faz uma avaliação laboratorial, se for necessário alguns exames de imagens, e aí a gente vai definir essencialmente se a queixa daquele paciente tem vínculo direto ou não com o hormônio relacionado. Bom, os resultados que a gente pode esperar do processo de reposição hormonal é justamente a melhor qualidade de vida. Quando eu me especializei em fisiologia hormonal humana, foi justamente o não conformismo com a medicina totalmente tradicional. O que eu quero dizer com isso? O envelhecimento não é o fechar de portas. Pelo contrário, o envelhecimento pode ser o melhor momento da nossa vida. E como que isso é feito? Através justamente dessa manutenção. Então eu entendo que os hormônios, eles são justamente ferramentas para a manutenção da sua autonomia e da sua qualidade de vida. E o resultado que você vai atingir é justamente a sua deficiência. Se você tem uma deficiência em massa muscular, naturalmente você vai necessitar de alguns hormônios específicos. Você vai necessitar de uma atividade física regular, de uma alimentação equilibrada. Se você tem, por exemplo, uma deficiência em sono, você vai precisar dos hormônios que regulam essa qualidade de sono. Se você tem algum problema vinculado à depressão, você pode estar com algum problema de recaptação de alguns receptores. Enfim, o benefício ele é justamente em cima da queixa. E a queixa ela é individual. A gente recebe muitos pacientes aqui no consultório que têm exames laboratoriais relativamente bons e o médico simplesmente fala que a pessoa não tem nada. Então, a fisiologia hormonal humana, eu, Celso Borgesan Júnior, eu me preocupo exatamente com você, com o paciente. Qual é o seu problema? Então, a gente vai identificar o seu problema, vai fazer a sua análise hormonal individual e vai definir o seu plano de tratamento somente seu. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar o seu like, se inscrever no canal e acionar a notificação, para que vocês possam estar recebendo novos conteúdos, para que eu entenda que de fato esses conteúdos estão sendo importantes para vocês e a gente consiga fazer novos vídeos para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Sei que é um assunto muito amplo, eu posso ter dito muitas coisas que vocês ainda não entenderam, não é muito da rotina de vocês, mas com certeza em algum momento vai se encaixar, seja na menopausa, seja na andropausa, seja no ganho de massa, seja no emagrecimento, o hormônio com certeza vai ser útil para você.